Estamos de volta. Garantir à população negra a efetivação da igualdade e oportunidades de direitos. Essa é a conversa do Melhor e Mais Justo de hoje. Estão aqui com a gente Caroline Jango, coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Instituto Federal São Paulo, e José Roberto Militão, advogado. Para fazer mudanças estruturais nas desigualdades brasileiras, seria preciso aumentar o acesso da população ao sistema político e principalmente limitar a influência de setores privados, setores de interesses privados sobre a construção e a implementação de políticas públicas. Com a atual cena política que a gente vive, aliás, com a atual situação política, econômica e institucional do país, como encontrar caminhos para isso? Militão. A educação, sem dúvida, tem papel fundamental nisso. A falta de informação pedagógica, educacional, que eu não tive na minha infância, que a maioria dos brasileiros já na idade da Carolina não tiveram na primeira educação, ela precisa ser alterada. E nesse aspecto, as universidades têm um papel fundamental na formação dos professores, na formação do currículo pedagógico, em que, segundo o pessoal que trabalha na área de educação no movimento negro, os professores continuam não tendo formação adequada para trabalhar com a questão da história da África, da história da escravidão no Brasil, e inclusive tem certo temor de tratar do assunto em sala de aula. É um assunto incômodo. Como é incômodo ser tratado de uma ferida grave num corpo, mas ela precisa ser encarada. Só haverá condições de se obter resultado se tratando, se abrindo essa ferida e se tratando de forma objetiva. E acho que as universidades têm esse papel. Tem o papel também de democratizar o acesso. Hoje nós começamos a ouvir já um debate sobre o ensino público de nível superior, ser pago, essa coisa que estão tentando alterar sem um debate com a sociedade. Precisamos ter cuidado com isso. Tentando usar um relatório do Banco Mundial, destacando, isolando esse ponto. Né? E que já está refletindo hoje nas reduções de orçamentos, de verbas das universidades públicas no Brasil inteiro. O conhecimento é essencial para se tratar dessa questão do racismo. Conhecer para poder combater. Carol, a pergunta do Kleber Bragança vai na mesma direção. Como reverter a cultura racista da nossa sociedade? Como mudar isso? Você, aliás, escreve um livro sobre uma pesquisa com a escola, aí no caso com a educação básica, né? Isso. Podia também falar disso um pouco. Bom, eu também acredito, obviamente, né, por ser educadora também, que a educação é um espaço, não é o único espaço, né? Não dá para recair toda a responsabilidade por essa mudança estrutural no espaço educativo, né? Mas eu acho que a escola é um espaço onde o conhecimento não é só reproduzido, mas também é produzido. Então isso é algo importante, porque às vezes a gente coloca essa responsabilidade no espaço educativo e a escola inserida, obviamente, num contexto mais amplo, como se a escola fosse uma reprodutora, né, do racismo, dos preconceitos, enfim. Mas a escola é um espaço de potencialidades, de criação, né, de produção de conhecimento. Então, sendo esse espaço de produção de conhecimento, nós podemos criar coisas novas, desconstruir realmente essas representações negativas, né, e construir novos elementos. No entanto, é isso. A escola também é esse espaço que discrimina. A gente tem essa dimensão. Como ele colocou, existem alguns elementos que nós já estamos analisando, né, com o tempo que a gente tem da legislação, da 10.639 a 11.645, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para a inserção da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena no currículo, né, nós, obviamente, já alteramos. Nós temos uma obrigatoriedade, né, em nível nacional. Alguns municípios já tinham essa obrigatoriedade, inclusive antes dessa legislação.
No entanto, a implementação dessa lei, ela não é fácil, porque ela demanda um esforço do Estado, um esforço político, né, também, de propiciar a formação inicial dos professores. Então, entra o papel das universidades. Esse papel não tem sido cumprido, então muitas universidades... Eu entrei numa graduação em pedagogia em 2005. Eu não, né, em pedagogia na Universidade Estadual de Campinas. Eu não tive história e cultura africana e afro-brasileira no meu currículo. Me formei professora sem ter a disciplina, mesmo num período em que a legislação já estava em vigor. E encontra resistências crescentes, né? Nesses Exatamente. últimos anos, por exemplo, com a história da escola sem partido, e tal, Exatamente. de abominações nazistas como proposições tipo escola sem partido. Exatamente. Ou seja, para desconstruir, eu preciso de uma escola, que a escola tenha um profissional, que tenha uma formação, né, que se não foi na formação inicial, que seja na formação continuada, né? Então, que eu tenha material, recurso didático, livros que tragam essa perspectiva, que eu tenha respaldo da gestão, né, daquele espaço, para que eu consiga também articular, dialogar. Não é um tema fácil para se trabalhar. Então, esse temor que os profissionais da educação possam vir a ter para trabalhar essa questão, eles precisam de um respaldo institucional para que isso aconteça, e é um contexto como, né, que o pensamento crítico, né, a autonomia do professor está sendo colocada em xeque. Então, realmente, isso prejudica esse trabalho, que, inclusive, é muito recente. Né? Então... Quer dizer, avanços recentes encontrando barreiras na situação atual do país, né? Veja, o Supremo Tribunal deu uma decisão recente sobre a questão da religião na educação. Como a escola vai trabalhar com isso? Vai convidar, vai ter certamente lá as freiras, os padres, os pastores, fazendo sua doutrinação cristã. Como a escola vai trabalhar isso com as religiões de matriz africana, as oportunidades, o relacionamento que a escola vai dar, de esclarecimento aos pais de que é necessário para a educação de seus filhos que venha lá um praticante do candomblé, da umbanda, e falar da sua religião, falar da sua história, contar e dizer dos fins religiosos que aquela profissão de fé produz. É uma dificuldade extraordinária que o Estado, para contribuir na destruição do racismo estrutural, precisa se preparar e ter coragem de enfrentar. Porque necessariamente inclui os pais, inclui crenças e tradições de crendices muito fortes, mas que é necessário, porque se a população brasileira, 50% dela é de afrodescendentes, e grande parte deles continuam tendo, nas religiões de tradição africanas, sua base de apoio moral, psíquico, essa é uma realidade do país. Necessariamente precisa ser encarada dentro da educação. Nelson Mandela, logo após a posse dele, ele pronunciou uma frase num discurso que existia na África do Sul, um grande sentimento da maioria dos africanos, dos pretos africanos, de vingança, né, de 100 anos de opressão da minoria branca. Lá são 13% de brancos, 77% de pretos, que eram oprimidos pela minoria branca. E ele disse uma coisa que eu continuo tendo para mim como uma lição de ativista contra o racismo. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele. O Estado ensinou a odiar. A sociedade, traduzida pelo Estado, ensinou a odiar. Eles foram humanos e aprenderam a odiar. Se eles são humanos, nós podemos ensiná-los a amar. Isto é uma síntese do poder da educação. Sabe? A educação pode conduzir as pessoas a odiarem ou pode conduzir
a amarem. E aí, claro, não necessariamente só a educação escolar, né? Você está falando, inclusive, de educação No em sentido mais amplo, né? No sentido de Montesquieu, né? Aquela educação que o Estado tem papel preponderante, né? Porque acaba sendo o que permeia o comportamento do delegado de polícia, o comportamento da juíza de direito, né? Que há pouco tempo me condenou, eu aleguei numa audiência que aquele processo, a denúncia e a existência do processo era racismo institucional. Ela e o promotor se juntaram e me moveram um processo de calúnia, o outro juiz, tudo aqui na Barra Funda. Me condenou, né? Eu tive que recorrer ao tribunal para ser absolvido, né? Porque o processo reunia, na história daquele processo, simplesmente o racismo institucional. O delegado de polícia, o promotor, o juiz, todos, era o Estado fazendo o que essa delegada fez com a história do Diego lá do Parque Dom Pedro, do Diogo. Disse Do ali, Diogo. um fato inexistente se transformou numa acusação criminal. Ao alegar isso, o Estado me fez um processo por calúnia. Você está me caluniando, dizendo que isso é racismo institucional. Tive que ir ao tribunal para conseguir absolvição. Deixa eu aproveitar essa tua colocação, Militão, porque a Gabriela Neri também faz uma pergunta que vai na direção da questão do judiciário. Ela pergunta, será que um primeiro passo para acabar com o racismo estrutural, o judiciário não deveria rever a tipificação de crimes raciais? Muitas vezes são qualificados como injúria racial e assim são descaracterizados. Bom, o que eu consigo enxergar é que, não sou profissional do direito, mas quando você desfere uma ofensa racista a alguém, você ataca a coletividade. Eu não consigo, né, na perspectiva do direito existe essa diferenciação, mas quando você tem uma espécie de ofensa, gradação, né? exatamente. Eu entendo que a ofensa, quando é desferida, mesmo sendo caracterizado como uma injúria racista, que é ao sujeito, né, aquela pessoa e não à coletividade, não dá para enxergar dessa forma. Mas acho que mais que isso é a atitude em relação ao crime, né? É a atitude em relação ao crime, que mais do que a própria legislação. Porque eu vejo, por exemplo, dentro do espaço educativo, se uma criança, dentro de uma sala de aula, ela tem um comportamento agressivo, se ela levanta e dá um soco na cara de um amigo, isso vai criar um fato que vai ter uma reação. Então, as pessoas vão separar, os colegas vão dizer que não é legal, ou vão se envolver, vão chamar os pais, vão dar uma suspensão. Aquela questão o que regula, né? Isso pode ser numa universidade, pode ser um outro espaço, porque eu não posso agredir alguém, eu posso ser penalizado, criminalizado por isso, por uma agressão. Mas eu tenho uma reação, né? E no espaço educativo, por exemplo, quando há uma ofensa racista, ela passa. Ela passa, às vezes, aos olhos do professor, da gestão, né? Às vezes, isso eu falo no meu livro, às vezes os pais vêm até a escola dizer que a criança foi ofendida, que houve uma discriminação racial, colocam evidências de que isso está acontecendo ou que aconteceu e não tem uma resposta a essa situação. Não só no ambiente escolar, o que já é muito grave, isso aconteceu, o modo brando como a gente vem lidando com isso, né, com a nossa omissão e negligência, como isso acontece também na perspectiva da justiça e da sociedade. Quando as pessoas passam por situações como essa, a lei não de fato é levada a cabo, né? Ela não é efetivada. Então, assim, não sou advogada, mas eu tenho esse olhar sobre essa perspectiva de um silenciamento mesmo. Deixa eu colocar aqui a pergunta do movimento Faremos Palmares de Novo. Esse coletivo faz a seguinte pergunta para vocês. Considerando a eleição do ano que vem, vocês vão apoiar candidaturas negras para deputado estadual, federal, senador, etc.? Como aumentar a representatividade da população negra? Militão. Depois eu quero voltar a responder a pergunta sobre a questão sobre jurídica. a questão do sistema judiciário. Mas eu acho que no campo eleitoral, o que eu defendo é que a gente busque apoiar e participar. Eu, particularmente, sou ativista também de partido político.
candidaturas comprometidas, primeiro, em democratização, em garantir direitos, em garantir uma sociedade inclusiva e voltado para os interesses nacionais no sentido nacionais demográficos, e não no aspecto do interesse puramente econômico ou puramente do interesse do capital exclusivamente. Eu espero que nesse ambiente turvo que a gente se encontre, que nós buscamos no ano que vem o apoiamento de candidaturas comprometidas com esse Brasil de brasileiros. Minha posição eleitoral vai ser nesse sentido, com uma briga dentro do partido, procurando que a gente encaminhe nesse sentido. Em 2014 eu apoiava a Marina, né? A candidata era a única candidata de cor que estava na competição. Mas não era por isso, e sim pelo que ela representava em termos de propositura política, a necessidade. Objetivamente, eu não apoiaria pela cor da pele, sim pelo programa, pelo que ele representa em termos de compromissos sociais. Carol, acho que você podia falar disso, mas eu queria, antes do nosso tempo estar acabando, queria fazer uma pergunta agregando um outro campo de discriminação que é contra a mulher. Mulher negra. Nós estamos falando de um campo do racismo estrutural e cotidiano no Brasil, que também opera com seus mecanismos próprios sobre a mulher. Ser mulher e ser negra. Como é e como pensar isso no campo do racismo e do combate ao racismo? Obviamente que é uma dupla discriminação, né? Ser mulher e ser negra. A gente vem percebendo que isso na evidência do cotidiano, que principalmente as ofensas racistas que a gente vê no espaço educativo são direcionadas, na maioria das vezes, às mulheres negras, né? Então, é sempre uma ofensa racista, mas também machista, pautada também por um padrão estético, né? Daquilo que se espera de uma mulher. Né? Então, a gente sempre fica no campo da estética, né? Nós temos um padrão de beleza, né? Que é branco, que é alto, que é magro, que é heterossexual. Né? Nós temos esse padrão e a mulher é muito pautada desde muito cedo. Né? Então, nossas meninas, né? O meu livro, tudo que eu trato dessa questão, eu decomponho assim, os dados na questão de gênero, porque é essencial a diferença. E é sempre pautado pela questão estética. E isso afeta, obviamente, a questão da autoestima, enfim, do autoconhecimento das mulheres negras desde a infância. Então, a gente tem esse viés, e, inclusive, isso cria, a gente tem uma representação social em relação à mulher negra que é construído, que não possibilita uma expectativa de que ela possa se posicionar num lugar social de valor, de prestígio. Né? E isso acontece desde a infância. Então, quando você pensa... Bom, eu trabalho numa instituição de educação e tecnologia. Se você pensa em cientista, você pensa num homem branco. Você não pensa numa mulher negra. Né? Mas esse é o conhecimento e o viés do que está sendo... do que foi pautado ao longo de todo o processo. Né? Então, de não se ver nesse lugar de valor. E isso realmente é algo importante. Muitas das vezes as pessoas vêm colocar algum elemento de valor, achando que está agregando algum elemento de valor, mas sempre pautando a questão da sensualidade, né? A questão das manifestações culturais, né? Sem pensar, né? E não pensando no lugar da mulher negra como intelectual, né? Política, né? Como pensando essas outras formas de ser. Então, não só da referência, como da expectativa que nós educamos as mulheres, as meninas negras, para que elas possam alcançar. E acho que um elemento importante para a gente colocar, que é a pauta feminista, e como a gente vem pensando a questão de um feminismo negro, que por conta de que algumas discussões não dão conta da complexidade. Então, quando a gente fala do mundo do trabalho, a mulher negra, desde sempre, ela esteve inserida nesse mundo do trabalho. Ela sempre foi a mão de obra trabalhadora, né? Então, a gente tem que pensar nesses vieses da chefe de família, né? Do subemprego,
né, desse não espaço na universidade, mas por outro lado a gente tem um movimento interessante de mulheres nos espaços, né, na academia, na política, e que vem pautando essas discussões raciais e também de gênero. Abrindo espaço. Abrindo né? espaço. Agradeço muitíssimo a presença, Caroline, Militão, e, claro, para você que nos acompanhou até aqui, racista não quer discutir racismo. Assim como os fascistas, os nazistas contemporâneos não querem discutir autonomia, liberdade, na escola, na arte, nos museus, nos teatros. Né? É isso que a gente precisa ter claro, porque a gente precisa enfrentar essas pessoas que querem evitar que a gente construa um amanhã de fato democrático, onde essa ideia de raça seja, assim como foi construída no século XVIII, seja abolida e a gente possa falar em gente, em humanos, né? Como somos todos. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.